Olá, meu nome é professora doutora Anete Mecenas e hoje nós vamos falar sobre IMC. Já ouviu falar do IMC? O que é IMC? IMC é uma sigla, né? Índice de Massa Corporal. É uma sigla que foi criada através de um matemático no século XIX. Então, no século XIX, Lambert criou o Índice de Massa Corporal, conhecido pela sigla IMC. E o que é o IMC? Ele é um cálculo simples que a gente consegue mensurar, através do IMC, a correlação entre o peso corporal do paciente em quilograma dividido pela altura ao quadrado, ok? A altura do paciente por ela mesmo. A partir daí, a gente obtém um índice que pode ser aplicado para diversas populações e grupos populacionais para uma avaliação do perfil epidemiológico e do estado nutricional daquela população. Assim como também a gente pode aplicar para uma avaliação clínica. Embora é mais interessante que a gente sempre associe o IMC às dobras cutâneas, às circunferências, para que a gente tenha uma maior precisão da composição corporal do paciente na avaliação individual. Vamos aprender a calcular o IMC? Vamos lá, eu trouxe um exemplo aqui da fórmula do IMC. Então, o IMC, ele é peso em quilograma, tá vendo? Dividido pela altura ao quadrado, ok? Vamos pensar numa pessoa que pesa 70 quilos, ok? E tem 1,75 metros, 1,75 de altura. Vamos aplicar na fórmula. Qual é a fórmula, professora Anete? Peso em quilograma dividido pela altura em metros, ok? Então, vamos aplicar 70 dividido por 1,75 ao quadrado. Então, a estatura em metros é ao quadrado. 1,75 vezes 1,75 dá 3,06, ok? 70 dividido por 3,06, o que a gente tem? Aproximadamente um IMC de 22,86. Se a gente for olhar o diagnóstico nutricional, né? Vamos dizer que a gente esteja falando de um homem com 70 quilos, o IMC iria caracterizar um diagnóstico nutricional de eutrofia. Por quê? De 18,5 quilogramas por metro quadrado a 24,9, a gente tem o quê? Um IMC de eutrofia, um diagnóstico nutricional de normalidade. Ok? Até aqui tudo bem? Então, vamos seguindo. Dessa fórmula, a gente observa que a gente tem um IMC de 22,86. Quando a gente vai classificar um IMC para adulto, por exemplo, aqui no caso, um homem, a gente observa aqui, ó, que de 18,5 a 24,9, a gente tem qual diagnóstico? Peso normal, segundo a Organização Mundial da Saúde, ok? A OMS. Então, qual seria a importância do IMC para avaliação nutricional? Primeiro ponto, né? O IMC, ele é um método simples e acessível, tanto que ele é um método que ele é aplicado para grupos populacionais, porque eu consigo ter uma avaliação de grupos populacionais extensos, uma avaliação, por exemplo, do IMC da população brasileira e avaliar o risco nutricional da população brasileira em relação a esse excesso de peso. Então, é um método simples, por exemplo, é um método facilmente calculado, em que eu vou ter duas variáveis ali, peso e estatura. Consequentemente, eu consigo ter o quê? Uma análise mais precisa. Eu não preciso de equipamentos, não preciso de profissionais treinados, eu consigo ter uma avaliação do dado através apenas de duas variáveis. Dessa forma, eu também consigo classificar o estado nutricional do meu paciente através apenas de duas variáveis, né? Então, através do peso e da estatura ao quadrado, eu consigo classificar o estado nutricional e dizer se meu paciente ele está
em eutrofia, se ele está desnutrido, se ele está com excesso de peso ou se ele está com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, uma obesidade mórbida. Então, é um método extremamente simples que se aproxima, né, da análise mais epidemiológica, sociocoletiva, né, um olhar mais coletivo para aquele dado e, ao mesmo tempo, eu consigo também, de maneira bem simples, calcular e dar o diagnóstico nutricional daquela população assistida. Eu consigo também avaliar que o IMC ele tem uma associação com o risco de doenças. Então, o IMC, por exemplo, né, acima ali, né, de 24,9, um IMC de 25, ele já é um IMC, se a gente voltar lá para a gente observar pela classificação da OMS, ele já é um IMC de sobrepeso. Se a gente observar um IMC a partir de 30, ele já é um IMC de obesidade grau 1. E, consequentemente, eu consigo predizer o quê? Risco à saúde. Uma vez que eu tenho um paciente com um IMC de sobrepeso, um IMC de obesidade, eu tenho maior risco à saúde por conta da obesidade, que é uma doença inflamatória, multifacetada, né, e que tem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento da obesidade, desde a dieta até a inatividade física, ao sono, o estresse, né, o consumo excessivo, né, de bebidas alcoólicas, a predisposição genética, fatores socioeconômicos e socioemocionais, fatores culturais, ou seja, é uma doença crônica, multifatorial, uma doença inflamatória, todavia uma doença metabólica, que está associada ao maior risco de doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial e a diabetes mellitus tipo 2. Desta forma, o IMC consegue predizer esse risco exatamente por determinar o diagnóstico nutricional de um paciente com sobrepeso e um paciente com obesidade, que visto que esse paciente está com sobrepeso e obesidade, ele tem o maior risco de doenças metabólicas. Então, consegue-se, né, através do IMC, que é uma medida extremamente simples, avaliar, sim, o maior risco cardiovascular, o maior risco, né, de desenvolvimento de doenças metabólicas através do sobrepeso e da obesidade. Além disso, o IMC baixo, ele vai estar associado à desnutrição. E essa desnutrição, ela pode ser por várias causas, né? Tanto sociais, socioeconômicas, né? Que interferem diretamente no consumo alimentar desse paciente. Pode ser uma desnutrição secundária por conta de uma doença, pode ser por conta de um câncer, né? Uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Doenças que são catabólicas, que geram maior gasto de energia e, consequentemente, maior perda de peso e que tem um impacto direto na desnutrição. Então, o IMC abaixo ali de 18,5 já caracteriza, se a gente voltar lá, né? Já caracteriza o quê? Abaixo do peso. E que tem um reflexo direto, por exemplo, né? No maior risco de desnutrição. Então, dessa forma, o IMC alto, ele vai ter uma correlação direta com diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, que são doenças metabólicas que aumentam o risco. Então, dessa forma, o IMC ele é fundamental para também avaliar o estado nutricional. Não é uma das medidas mais precisas, não é uma medida que você deve utilizar dentro da avaliação do seu paciente de forma individual. É muito importante correlacionar o IMC com a avaliação da composição corporal, a avaliação do consumo alimentar do paciente, para que você possa avaliação dos exames bioquímicos, para que você possa ter uma avaliação do estado nutricional mais precisa, mas ele é uma medida relevante, sim, dentro da avaliação de grupos coletivos, né? Dentro da avaliação de estudos epidemiológicos em grupos populacionais, ok? Dessa forma, a gente tem que lembrar que o IMC é uma ferramenta de acompanhamento. Ele é útil para monitorar mudanças de peso. O peso, ele tem um reflexo, né? O peso corporal, que é de fato, né, a medida do peso corporal de um adulto, né? Ou de uma criança, a medida do peso corporal de um indivíduo. Eu utilizo o peso e a estatura como variáveis para avaliar o IMC. Uma vez que eu tenho uma modificação do peso de forma repentina, em torno de 1 a 2 semanas, isso tem um
impacto metabólico. E eu consigo mensurar isso através do IMC. Tanto que a gente tem as curvas da OMS, em que a gente avalia peso para a idade, mas IMC para a idade. E a gente consegue observar que as diferenças ali naquele peso ali ao longo das semanas vão refletir talvez um consumo calórico inadequado daquela criança, que pode estar associado ao fator socioeconômico. A criança pode estar numa insegurança alimentar, pode estar numa situação de fome, e isso está associado ao maior risco de desnutrição. Então, o IMC também permite monitorar esse estado nutricional, né? E é base para as políticas de saúde pública no nosso país. A gente tem um dado, né, muito interessante, que a população brasileira, 55%, mais de 50% da população brasileira, mais um dado recente, né, do Vigetel, demonstrou que 55% da população brasileira está com excesso de peso, né? Então, possivelmente esse excesso de peso, ele tem um reflexo direto aonde? Nos dados epidemiológicos de avaliação do estado nutricional obtido através do IMC. Então, o IMC, ele permite fornecer dados rápidos, simples, para avaliação de estudos populacionais, que traz também estratégias para o Ministério da Saúde trabalhar com políticas de alimentação e nutrição para o combate da obesidade, para a prevenção da desnutrição infantil, por exemplo, para, consequentemente, contribuir para a melhoria e reduzir os agravos à saúde na população brasileira, dentro de várias vertentes, né? Melhora do consumo alimentar, melhora do acesso aos alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, fortalecimento da sustentabilidade e aproveitamento integral dos alimentos. Então, são várias questões, né? Controle do consumo excessivo de ultraprocessados. Então, são várias questões que podem ser revistas através também de um dado, que é o dado do IMC de grupos populacionais, que podem ser pensados como políticas de saúde pública no nosso país, ok? Dessa forma, quais são as limitações do IMC? São algumas limitações, né? A análise do IMC não discrimina, por exemplo, os compartimentos corporais. O IMC, o peso, é o total. Então, quando eu olho para o peso do meu paciente, eu estou olhando para massa magra, massa gorda, água corporal, tecido ósseo. Então, não estou discriminando compartimentos corporais. Dessa forma, eu não consigo ser tão preciso numa análise isolada. Se eu avaliar um atleta que tem um elevado, né, percentual, por exemplo, de massa magra, consequentemente, no IMC, ele pode ser diagnosticado com sobrepeso e obesidade. Mas, na realidade, ele não tem um percentual de gordura corporal elevado. O músculo, ele é mais denso. Consequentemente, ele vai ter um peso corporal maior, só que não em gordura. Só que o diagnóstico dele vai ser errado, porque eu estou caracterizando e avaliando ele através do IMC. E pode me dar um resultado de sobrepeso e obesidade, mas, na realidade, ele é o quê? Um atleta com maior massa muscular. Então, isso é uma limitação do IMC, né? Ele não considera a localização da gordura. A gente não consegue dizer se o paciente é obeso e ele tem, por exemplo, gordura visceral. O IMC só vai me dizer que ele tem obesidade grau 2. Para que eu avalie se ele tem gordura visceral, eu preciso fazer o quê? Circunferência abdominal, que é fator direto de risco cardiovascular através da gordura visceral. Então, é uma limitação do IMC. E as medições, elas podem ser imprecisas se eu não tiver uma precisão na altura, na medida da altura ou na medida do peso. Isso pode levar um diagnóstico nutricional errôneo, tá? Então, dessa forma, a gente precisa ficar atento. Por exemplo, se eu tiver um erro de 1 centímetro na altura e 0,5 quilos no peso, isso pode gerar ali um erro de 0,3 quilogramas por metro quadrado de IMC, e esses erros podem gerar um IMC de 0,5 a 0,9 kg por metro quadrado mais impreciso. Então, é importante ter uma atenção na medida do peso e da altura com precisão. Espero que você tenha aprendido muito sobre o IMC nessa aula e que coloque em prática, tá bom? Muito obrigada!